Sob a proteção de Deus e havendo o número legal e na presença dos conselheiros Durval Amaral, auditor Cláudio Canha, do procurador do Ministério Público designado para a sessão Eliseu de Moraes Correia, declara aberta no horário regimental a 39ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ives Linhares por motivo de férias, tendo sido designado para compor o cargo o auditor Cláudio Canha, conforme portaria da presidência deste tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 38, da sessão ordinária do dia 27, próximo passado. Está em discussão? Votação? Aprovado. Concedo, de acordo com o regimento interno, oportunidade para comunicações e inclusão de processos, comunicando também desde já os seguintes sobrestamentos. 600, todos na DICAP. 619.035.12, 637.673, 637.690, 670.076, 702.572, 875.353, todos /13, 66.33, 864.142, 946.009, 14, 81.740 e 223.663, 15. Está aberta a palavra. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, só para solicitar a devolução do processo número 23.11.82.14, e estou devolvendo a Vossa Excelência, e também o processo número 60.61.49.11, que é da relatoria do Dr. Sérgio. Somente. Devidamente anotado. Continua a palavra. Não havendo quem queira manifestar, deixo a palavra livre. Passo ao relato de minha pauta. Inicio com 37.10.09.13, é um alerta do município de Palmeira, em razão da execução de despesas em percentual superior a 90% do limite para a despesa com pessoal. A Diretoria de Contas Municipais assevera que as contas anuais já receberam parecer prévio dessa Corte, não tendo sido apontada nenhuma irregularidade, opinando pelo encerramento. Da mesma forma, o Ministério Público, a nossa proposta é pelo encerramento do processo. Em discussão, votação, aprovado. 42.12.63, município de Itaúna do Sul, também alerta, em razão da execução em despesas com percentual 90% do limite para a despesa total, com pessoal. A Diretoria de Contas Municipais também informa que já recebeu parecer prévio as contas, não tendo sido apontada irregularidade, opinando pelo encerramento. O Ministério Público concorda e a nossa proposta de voto é pelo encerramento do presente processo. Está em discussão, votação, aprovada. O 70.24.13.15, também um alerta do município de Santo Antônio do Sudoeste, instaurado em decorrência da execução de despesas em percentual superior a 90% com o pessoal. A Diretoria de Contas Municipais informa que o interessado apresenta justificativas de documentação com relação aos apontamentos efetuados nos autos, declarando que, no encerramento do exercício de 14, o índice de despesas com o pessoal foi reduzido para
48,49 da receita corrente líquida, mantendo-se assim aquém do limite máximo permitido. A DCM, então, opina pelo encerramento e arquivamento do feito. O Ministério Público concorda e essa proposta do relator. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho tomada de contas ordinária, processo 65081514, da Coafos, Companhia de Habitação de Foz do Iguaçu, relativo ao exercício de 2013. Solicitada é uma tomada de contas ordinária, repito, solicitada pela Diretoria de Contas Municipais, em face da não apresentação de prestação de contas anual, nos termos do ofício interno 48/14, deferido no despacho 250414 do presidente desta Corte. Seguindo o trâmite, foi citada a Companhia de Habitação de Foz e o senhor Reni Clóvis de Souza Pereira, conforme determinado nos ofícios de contraditório 14.345 e 14.344, ambos 14, recebidas as justificativas apresentadas em conjunto pelo gestor das contas, senhor Reni Clóvis de Souza Pereira, e pelo senhor Paulo McDonald Guise, conforme a petição intermediária 77.31.39.14, complementada com a petição 87.35.50.14, foram submetidas à análise da Diretoria de Contas Municipais. Na instrução, conclui que as justificativas apresentadas apenas comprovaram que o processo de extinção da Coafos não foi finalizado, tendo como consequência lógica a necessidade da prestação de contas em 2013. E cita a defesa da parte, que indica que realmente teve dificuldades, principalmente com o setor de contabilidade, e que está agora promovendo uma licitação para a contratação de um escritório ou um contador para que possa realizar a prestação de contas. Dessa forma, a diretoria conclui pela irregularidade, com a aplicação de multa prevista no 87.3A da Lei Complementar. O Ministério Público posicionou-se também pela irregularidade, corroborando com a conclusão da Diretoria de Contas Municipais. Nosso propósito de voto: considerando que, por ocasião do contraditório, não foram apresentados argumentos capazes de justificar a ausência de prestação de contas da entidade, sendo esta uma obrigação do gestor, uma vez que, legalmente, a referida instituição não foi extinta, como o próprio responsável informou, entendemos que a irregularidade persiste. Porém, considerando que a entidade demonstrou estar adotando medidas concretas para tentar regular o problema, entendo que a multa pode ser afastada. Desta forma, proponho a procedência da presente tomada de contas e proponho o julgamento pela irregularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tomada de contas extraordinária, processo 85.03.42.14, instaurada a partir de determinação contida no Acórdão 42.34 do Pleno, exarada em processo de recurso de revista 425.369, que concedeu o registro às admissões promovidas pelo município de Campo do Tenente, a partir do concurso público disciplinado pelo edital número 1/03, nos seguintes termos: aspas, conhecer e dar provimento ao recurso de revista, reformando a decisão
consubstanciada no Acordo 751/06, para efeito de conceder registro às admissões para os cargos constantes desses autos, bem como dos processos apensados, sem prejuízo da instauração de tomada de contas extraordinária, para apurar as responsabilidades noticiadas durante a instrução do feito, bem como pelo não cumprimento de decisão. Fecha aspas. Verificou-se no processo de admissão de pessoal que, originalmente, as nomeações tiveram seu registro negado em razão da constatação de irregularidades no desenvolvimento do certame. Entretanto, o então prefeito, senhor Reinaldo Afonso Pereira, gestão 2005-2008, deixou de dar cumprimento à decisão desta Corte, de modo que as admissões irregulares protraíram-se no tempo, o que levou esse tribunal a conceder o registro às nomeações em deferência ao princípio da segurança jurídica e à boa-fé dos admitidos. Diante disso, determinou-se a instauração da presente tomada de contas extraordinária para apurar a responsabilidade do ex-gestor em face do descumprimento da ordem desse tribunal. A diretoria de análise de pessoal exara operativa pela responsabilização do senhor Reinaldo Afonso Pereira ante o não cumprimento da decisão desta Corte. Opina também pela aplicação de multa nos termos do artigo 87, 3F da Lei Complementar 113. Não obstante, opina pela aplicação da multa prevista no artigo 87, 1D da Lei Complementar, também ao senhor Jorge Luiz Guege, atual prefeito, por ter deixado de encaminhar ao TC os documentos que lhe foram solicitados, e também pela imputação de multa, constante do 87.4b, ao ex-prefeito Adalberto Bicudo Quevedo, diante da existência de irregularidades, possíveis irregularidades no concurso disciplinado pelo edital 1/2003, atribuídas ao gestor responsável. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente ao opinativo da DICAP. Propomos procedência da presente tomada de contas extraordinária, instaurada a partir de determinação contida no Acordo 42.3414, reconhecendo as responsabilidades dos gestores conforme fundamentação, aplicando-se a multa estipulada no artigo 87.4b da Lei Complementar 113 ao ex-prefeito Adalberto Bicudo Quevedo, gestão 2001-2004. Ao ex-prefeito Reinaldo Afonso Pereira, gestão 2005-2008, a multa prevista no 87.3F. E ao senhor Jorge Luiz Guege, atual prefeito, a multa do 87.1b da Lei Complementar 113. Encaminha-se a diretoria de execuções para as providências de estilo. Proposta de voto está em discussão. Senhor presidente. O auditor Cláudio Canha. Apenas para divergir na conclusão, ambos os pareceres são pela procedência da tomada de contas, para reconhecer responsabilidades. Eu acredito que há um erro técnico grave nessa conclusão, porque a tomada de contas sempre será procedente. A tomada de contas é a ação, uma ação administrativa, não uma ação judicial. E o direito de ação ele sempre é procedente. Isso me parece que decorre de um jargão jurídico muito comum no fórum em dizer que a ação foi procedente ou improcedente. Na verdade, o que é procedente e improcedente é o pedido, que é uma das condições da ação. E a tomada de contas não tem por pedido julgar irregular ou aplicar multa. A tomada de contas, se é que tem um pedido e se é que é uma ação administrativa, ela tem como pedido
verificar se houve a responsabilização e a quantificação do dano, se houver também. Então eu entendo, divergindo de Vossa Excelência, eu entendo, acompanho Vossa Excelência pela aplicação das multas, mas entendo que a tomada de contas deva ser julgada irregular, tanto do senhor Adalberto Bicudo Quevedo, quanto do senhor Reinaldo Afonso Pereira. Eu mantenho meu voto, levando em consideração precedentes desse tribunal. Conselheiro Durval Amaral, por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. Prestação de contas de transferência, 11.6380.13, atuada por meio do registro do CIT, em razão de repasse efetuado pelo município de São Jorge do Patrocínio à Associação dos Universitários e Cursistas de São Jorge do Patrocínio, termo de convênio 7/12, no valor de R$121 mil, tendo por objeto o transporte de alunos até a cidade de Umuarama para realizar cursos técnicos e universitários. A Diretoria de Análise de Transferências opina pela regularidade das contas com ressalvas. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica e o relator também acompanha a instrução, propondo a regularidade das contas com ressalva e recomendação. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 12.5389 é prestação também de contas de transferência voluntária, autuada pelo CIT, em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Educação ao município de Xambrê, termo de convênio 120413/12, no valor de R$139.133,26, tendo por objeto o transporte escolar dos alunos da educação básica e da rede estadual de ensino. A Diretoria de Análise de Transferência também opina, neste caso, pela regularidade das contas, ressalvando o atraso no início da execução da transferência. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica e a nossa proposta de voto também é pela regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. O 58.7290 é processo de servidor desse tribunal, senhor Milton Portugal Lobato Filho, matrícula 501646, ocupando o cargo de analista de controle AC111, lotado na DIFOP, e que solicita o abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03. A Diretoria de Gestão de Pessoas, na Instrução 14315, conclui que o servidor tem direito ao abono de permanência já a partir de 28 de julho de 2015, perfazendo todos os requisitos necessários para a aposentadoria, conforme a legislação citada. A diretoria jurídica aponta que o interessado faz jus à percepção do abono e também o Ministério Público opina pelo deferimento do pedido e o relator acompanha toda a instrução do processo, propõe o deferimento do pedido de abono ao servidor Milton Portugal Lobato Filho, a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária integral, tutelada pelo artigo 6º da Emenda Constitucional 41, ou seja, a partir de 28 de julho de 2015. É a proposta de voto, está em discussão, votação aprovado. Prestação de contas anual, processo 207.850.14,
da Câmara Municipal de Cruz Maltina, relativa ao exercício de 2013, encaminhados pela sua presidente, senhora Ivone Aparecida de Souza Neca, dando cumprimento às disposições e determinações legais. A Diretoria de Contas Municipais, em sua instrução, examina toda a documentação, inclusive o contraditório, e emite sua consideração pela regularidade com ressalva das contas, em razão da falta de encaminhamento de relatório de controle interno, uma vez que o controlador interno, senhor Jefferson Ribeiro, ocupava concomitantemente o cargo efetivo de procurador jurídico, e assim restando demonstrado que o gestor não observou o princípio da segregação de funções. O Ministério Público manifesta pela regularidade das contas, exercício de 2013, com ressalva, corroborando com a conclusão da Diretoria de Contas Municipais. Na nossa proposta de voto, nós salientamos que a referida Câmara possuía o mesmo controlador interno do Poder Executivo, até 30/6/11, condição que ensejaria a regularidade do item para esse Tribunal de Contas. No entanto, por determinação da Promotoria de Justiça da Comarca de Faxinal, em 31/5/11, ocorreu a nomeação da servidora efetiva da própria Câmara para ocupar a função de controladora. Foi nomeada a oficial administrativa, senhora Angelita Aparecida Medrado. Contudo, após a aprovação em novo concurso público, em 31/3/12, a referida servidora passou a ocupar o cargo de contadora da mesma entidade, ficando impedida de exercer a função de controladora. Por consequência, o gestor ficou impossibilitado de nomear outro servidor, porque não existia, para a referida função, em observância às determinações dessa Corte. Haja vista a entidade possuir apenas 3 servidores efetivos, sendo eles o procurador jurídico, a contadora e uma auxiliar de serviços gerais. Assim, do exposto, acompanhando a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público, bem como o que consta do processo, apresentamos que o julgamento seja pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Cruz Maltina, exercício de 2013, de responsabilidade da senhora Ivone Aparecida Souza, com ressalva em relação à falta de encaminhamento do citado relatório. Por fim, recomenda-se à atual gestora que tome providências, no sentido de buscar opções para atender às boas práticas administrativas, principalmente quanto à segregação de funções da função de controlador interno. O relatório e a proposta de voto. Em discussão, votação, aprovado. 28049314, Fundo de Previdência do município de Guamiranga, relativo ao exercício de 2013, encaminhados pela sua presidente, senhora Rosi Lopes, dando cumprimento a disposições legais. A Diretoria de Contas Municipais, após análise das justificativas, inclusive em sede de contraditório, emitiu a instrução 328115, pela irregularidade das contas, em razão da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do RPPS, pelo qual sugere a aplicação de multa ao responsável. O Ministério Público, no parecer 9.952, após exame relativo, opina também pela desaprovação das contas,
nos termos sugeridos pela unidade técnica. A nossa proposta de voto. Observamos que todas as aplicações e investimentos realizados pela entidade ocorreram em bancos oficiais, fato que, a meu juízo, ameniza a inconformidade detectada e permite a conversão do item em ressalva. Ressalto também que tal posicionamento encontra sustentação em decisão anterior deste tribunal, a exemplo do acórdão 448815, em processo 25183314. Por todo exposto, contrariando a DCM e o Ministério Público, propomos que esta Corte julgue pela regularidade as contas do Fundo de Previdência do município de Guamiranga, exercício de 2013, com ressalva com relação à falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos do RPPS, de responsabilidade da senhora Rosi Lopes. Por fim, determina-se ao atual gestor para que providencie o credenciamento das instituições nos termos do entendimento exarado por este tribunal. É a proposta de voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Eu tenho o processo 176447, que me foi devolvido pelo conselheiro Durval Amaral, e eu solicito a retirada de pauta, levando em consideração que novos documentos foram juntados e que deverão ser, então, analisados. Está retirado de pauta. Agradeço a atenção. Minha pauta está esgotada. E passo a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro substituto, a minha pauta solicitando a retirada do processo número 650.769.14, em função da juntada de novos documentos. Está de pauta, pedido do relator. Igualmente, pela retirada de pauta, o processo 64.36.72.11. Está retirado. O processo 80.52.97.12. Tratos autos de prestação de contas e transferência voluntária, celebrado entre o município de Curitiba e APF SMI Cajuru, tendo por objeto o auxílio financeiro para o projeto de descentralização de CMEIs. A Diretoria de Análise e Transferências opinou pela regularidade das contas com expedição de recomendação. O Ministério Público de Contas, por sua vez, considerando que o ajuste envolve o repasse de recursos públicos à entidade privada, manifestou-se preliminarmente pela intimação do atual representante legal do órgão repassador, a fim de que junte aos autos a lei específica autorizadora do termo de convênio 011 de 2012 e, se superada a preliminar, pela irregularidade das contas em razão da infração ao artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O voto. Inicialmente, destaco que a questão abordada pelo membro do Ministério Público de Contas quanto à aplicabilidade do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal às transferências voluntárias a entidades privadas foi enfrentada recentemente por meio do acórdão 40.31.15 da Primeira Câmara, de relatoria do conselheiro Ivens Linhares, que já acompanhei em outros processos similares, que decidiu por unanimidade pela regularidade das contas com recomendação, refutando a tese defendida no parecer ministerial de necessidade de lei autorizadora para o repasse de recursos públicos destinados ao terceiro setor, bem como a instauração de prejulgado acerca da matéria. Diante do exposto, considerando que as falhas verificadas são de natureza formal,
Voto conforme diversos precedentes pela regularidade das contas com recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 91.2518/13. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Paranaguá e o Centro Educacional São Vicente de Paulo de Paranaguá, Casa Bom Menino, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros para a manutenção da entidade. A instrução do presente expediente é no mesmo sentido do processo anteriormente relatado, sendo também idêntica à conclusão do relator pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação aprovada. Processo 16.77.43.14. Trata o presente protocolado de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Maringá e a Associação Maringaense de Handebol, tendo por objeto o repasse de recursos visando desenvolver o esporte de competição e formação de escolinha de iniciação. A Diretoria de Análise e Transferências opinou pela regularidade das contas com ressalva em razão dos atrasos no envio das informações bimestrais, sem prejuízo de expedição de recomendação aos jurisdicionados. O Ministério Público corroborou o entendimento do órgão técnico. O voto, senhor presidente. Nota-se que as restrições apontadas pela unidade técnica, que permaneceram sem saneamento, são de caráter meramente formal, não tendo sido observados, na análise do processo em apreço, quaisquer fatos que tenham causado dano ao erário ou prejudicado a execução do objeto conveniado. Ante o exposto, conforme precedentes, afasto a ressalva proposta e voto pela regularidade das contas com recomendação. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 6695-2311. Encerro os presentes autos. Relatório concernente à inspeção realizada no Poder Executivo, Poder Legislativo e autarquias do município de Foz do Iguaçu em cumprimento ao Plano Anual de Inspeção, compreendendo o período de novembro a dezembro de 2011, que teve como objetivo verificar eventuais irregularidades no quadro de cargos comissionados nas entidades inspecionadas, em especial no que diz respeito ao objeto de 7 representações, eventual interferência do Poder Executivo no fornecimento da documentação pelo Tribunal, composição da Foz Previdência como autarquia composta exclusivamente por cargos em comissão, autarquia Foz Habita sem quadro próprio de servidores composta exclusivamente por cargos em comissão e estagiários e terceirizados e o uso de recursos públicos para a promoção pessoal de vereador. Ainda, o relatório evidenciou a ocorrência de impropriedades e irregularidades consubstanciadas em 26 achados, descritos no relatório preliminar de inspeção externa número 10 de 2011 e nos documentos anexados de peças 7 e 8, respectivamente. Exercido o contraditório, os autos foram encaminhados para nova análise, tendo a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal rejeitado as argumentações apresentadas pelos poderes executivo e legislativo e dirigentes das autarquias investigadas do município de Foz do Iguaçu, opinando pela aprovação do relatório de auditoria com aplicação das medidas e penalidades delineadas no quadro de achados, exceto em relação ao achado número 20, entre parênteses, que é o quadro da autarquia Foz Previdência, composta exclusivamente por cargos em comissão. Fecho o parênteses. Ante ao atendimento das recomendações efetuadas no relatório com a realização de concurso público em exercício 2012, para que a entidade tivesse paulatinamente em seu corpo técnico servidores do quadro próprio. O Ministério Público de Contas corrobora integralmente com o posicionamento da unidade técnica, com a aplicação das medidas e penalidades ali relacionadas, com exceção do apontamento materializado no achado 20,
regularizado em sede de contraditório. Sequencialmente, foi anexada a petição contendo novos argumentos e documentos, os quais não tiveram condão ao juízo da ADICAP do Parquet de Contas de alterar entendimento vertido nas instruções iniciais da unidade técnica. Em nova manifestação, o Sr. Paulo McDonald informa que, em decorrência do presente relatório de inspeção realizado na cidade de Foz do Iguaçu, foram instauradas diversas ações penais e ações de improbidade administrativa em face do peticionário para apurar os fatos aqui analisados, e que em todas as ações penais foram julgadas com sentenças absolutórias, conforme documentação anexa, havendo inclusive trânsito em julgado, sem a interposição de recurso pelo Ministério Público, tendo igual desfecho ocorrido nas ações de impropriedades intentadas. É o relatório. O voto. Pondera-se que a adoção de medidas em face das inúmeras recomendações realizadas no relatório de inspeção 10 de 2011, notadamente a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão pelas diversas entidades inspecionadas, bem como a adequação da legislação de que trata dos cargos comissionados aos ditames constitucionais, apesar de sua efetiva implementação, não é suficiente para afastar o panorama fático inicial exposto pela DIJUR. No que tange às decisões judiciais anexadas, anoto que, pelo princípio da independência das instâncias, não há prejudicialidade da análise aqui efetuada, ou seja, o fato de haver absolvição do interessado na esfera penal e civil, como apontado pelo Sr. Paulo McDonald, não gera vinculação automática com a instância de controle exercida pelos tribunais de contas. Por fim, as medidas saneadoras tomadas a posteriori em relação aos documentos de cargos em comissão revelam que, de fato, os mesmos não exerciam funções ligadas à assessoria, chefia ou direção, conforme constam dos achados número 2 a 19, 22 e 23. E ainda quanto ao achado número 21, relativo à composição funcional da autarquia Foz Habita, dar-se exclusivamente por cargos em comissão, estagiários e terceirizados, em que pese a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de funcionários e de demonstração do retorno dos servidores cedidos ao Poder Executivo. A ADICAP constatou que não foi possível aferir, com base nos sistemas do SIM-AP, a citada admissão de pessoal, bem como a ausência da pertinente justificativa para que a referida contratação temporária fosse considerada rígida, não se encontrando em consonância com os parâmetros definidos pela Constituição e com o conteúdo apresentado no relatório de inspeção. No que tange aos apontamentos do Poder Legislativo de Foz do Iguaçu, achado 24, mostra-se a ocorrência de 3 irregularidades. A. Cargo em comissão de assessora de imprensa em desacordo com a legislação. B. Alto número de assessores em cargos em comissão para cada vereador. E C. Cargo em comissão para ouvidor parlamentar em desacordo com a legislação. Neste caso, consignou à unidade técnica o saneamento da situação apenas no que se refere ao cargo de assessor de imprensa, remanescendo a impropriedade para o cargo de ouvidor parlamentar desde 2009, não sendo provido até a presente data de forma efetiva. Também restou evidenciada a prescindibilidade do elevado número de assessores parlamentares existentes na Câmara, uma vez que, quando da realização da inspeção, não foram encontrados nenhum dos assessores em comento, em atividade, e que há alta rotatividade dos ocupantes desses cargos, conforme também delineado no teor da representação 3373-2209. Assim, ficou caracterizado, ao longo da instrução processual, que a mera nomenclatura do cargo não é suficiente, por si só, para se constatar se é hipótese
de efetivo provimento em comissão no prisma desenhado pelo Constituinte. Em relação ao achado número 1, interferência do Poder Executivo no fornecimento da documentação pelo Tribunal, isso entre parênteses, reputo não configurada interferência indevida, a princípio do Poder Executivo de Foz do Iguaçu no fornecimento da documentação solicitada pela DIJUR aos servidores, aos secretários municipais auditados, sendo crível e razoável a estratégia adotada de centralizar as informações da Secretaria de Gestão de Pessoas da municipalidade como forma de otimizar o grande número de documentos a serem fornecidos à equipe técnica dessa corte, não se configurando indícios de alteração das funções exercidas. O achado 25 se refere ao suposto uso de recursos públicos para a promoção pessoal do vereador Luiz Augusto Pinho de Queiroga, através de panfletos com sua imagem sobre questões de ordem pública. Alega o vereador que o material foi custeado com recursos próprios e que o mesmo tinha nítido objetivo de veicular projeto de educação cidadã, não havendo ilegalidade em tal prática. De fato, nota-se que no verso do panfleto juntado aos autos, que o material faz ilação entre a lei municipal, que era a proposta do próprio vereador, e a política pública desenvolvida, o que se denota na comunicação e imagem do próprio vereador. Todavia, não ficou comprovado na inspeção que os dispêndios foram efetivados com recursos públicos, o que implicaria no dever de restituição ao erário dos valores gastos. Nesse caso, acato parcialmente a recomendação da equipe, no sentido tão somente de encaminhar cópia deste relatório e documentos que o acompanham à Diretoria de Contas Municipais, a qual detém competência para a fiscalização do ato acima relatado, para que, no âmbito de suas atribuições, possa propor as providências que entender cabíveis. Finalmente, quanto à dosimetria das sanções sugeridas no relatório de inspeção 1011, com proposição de uma multa para cada um dos atos de nomeação em desacordo com parâmetros legais, reputo que o viés da razoabilidade visa imprimir efeito pedagógico e preventivo aos atos de gestão analisados, se revelando mais coerente o apenamento dos fatos em si ocorridos nas diferentes unidades administrativas do Poder Executivo de Foz do Iguaçu e na Câmara Municipal, descritos nos achados 2 a 19, 21 a 24, totalizando 44 multas, ao invés das 322 multas inicialmente propostas por cada ato irregular, tendo por base o artigo 87, 2C da Lei Complementar Estadual 113 de 2005. Diante do exposto, com fundamento no artigo 267-4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto 1. Pela aprovação do relatório da inspeção, com acatamento parcial das recomendações expostas e pela aplicação de uma multa para cada achado, números 2 a 19 e 21 a 24, a ser aplicada individualmente ao Sr. Paulo McDonalds e ao responsável por cada pasta, na forma especificada em quadro próprio, todas com base no artigo 87.2, letra C, da Lei Complementar 113 de 2005, com exceção do apontamento materializado no achado número 20, regularizado em sede de contraditório. E ainda, 2, pelo encaminhamento do feito à Diretoria de Contas Municipais DCM, para que tome ciência do achado número 25, propondo as medidas que entender necessárias. E 3, determinar que cada entidade citada no relatório de inspeção 10 de 2011 de JUR demonstre a organização de seu atual quadro de pessoal ADCAP. É o relatório e voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, considerando que a nossa lei orgânica, no artigo 89, 6º, define como dano erário o pagamento de remuneração por qualquer título de forma ilegal, eu entendo, divergindo do nobre relator, eu vou divergir pela conversão do relatório em tomada de contas extraordinária.
senhor relator mantém o posicionamento. Eu acompanho o relator. Por 2 votos a 1, prevalece a proposta do relator. Processo 24.3920/14 trata os autos de prestação de contas do município de Itambé relativos ao exercício financeiro de 13, responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ampar, após concessão de 2 contraditórios e tendo a diretoria de fiscalização de obras públicas de se manifestado nos autos sobre a existência de obra paralisada, entendendo saneada a questão diante da apresentação dos termos de recebimento provisório e definitivo da obra, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas ora apreciadas. Do exposto, senhor presidente, comungando com as manifestações do órgão técnico do parquê, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovada. Minha pauta está atendida, agradeço. Esta presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente, mas não tem processo em pauta. A presidência agradece Vossa Excelência e antes de deixar a palavra livre... Senhor presidente, pela ordem. Antes de deixar a palavra livre, em seguida darei a Vossa Excelência. Eu vou pedir também a retirada de pauta do processo 23.11.82.14 para nova instrução, também levando em consideração a juntada de novos documentos. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, infelizmente, no meu relato, eu acabei não verificando que tem um processo em pauta, que o meu prazo final é hoje. E se houver um entendimento de Vossa Excelência e dos demais, eu gostaria, intempestivamente, mas relatar esse processo. Vossa Excelência tem a palavra para relatar o processo. Senhor presidente, então trata-se do processo número 25.86.25.14, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Missal, relativo ao exercício de 13, já relatado em sessão anterior. A Diretoria de Contas Municipais concluiu sua análise pela irregularidade das contas, tendo em vista a situação do exercício cumulativo entre o cargo de assessor jurídico e o de controle interno. Explicitou que tal fato vulnerou o princípio da segregação de funções, bem como o teor do prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Ministério Público acompanha o vertido pela unidade técnica. O voto, senhor presidente. O presente processo traz a mesma questão apreciada na última sessão, no processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Astorga, sob número 27.55.54.14, relatado por Vossa Excelência, inclusive, que foi julgada regular com recomendação, diante das ponderações quanto aos municípios pequenos, cuja Câmara tem um quadro de pessoal muito restrito, como no caso em tela. Conforme colocar na ocasião em que efetuei o relato dos presentes autos, só havia 2 servidores na Câmara Municipal de Missal que poderiam exercer a função de controle interno, um efetivo e o outro comissionado, tendo-se escolhido o efetivo. Assim, muito embora o acúmulo no exercício dos cargos de advogado e controlador interno pelo senhor Nelson Matias Gribler, de maneira concomitante, implique em desatendimento às boas práticas administrativas decorrentes do princípio da moralidade, constata-se que não restou outra alternativa ao gestor. Desse modo, sendo esta a única questão a suscitar a irregularidade das contas, entendo que, em face da situação apresentada, a mesma pode ser relevada com a expedição de recomendação ao responsável para que estruture adequadamente o quadro de pessoal do Poder Legislativo para evitar o acúmulo de funções indevido. Diante do exposto, em consonância com o julgado por este colegiado em processo análogo, voto pela regularidade das contas com recomendação para que a entidade estruture adequadamente o quadro de pessoal do Poder Legislativo para evitar o acúmulo de funções indevido. É o relatório e voto. Está em discussão. Senhor presidente. Sim. Apenas para registrar o meu voto pela regularidade com representação do Ministério Público. O conselheiro Durval mantém o voto. Eu apresentei um voto, acho que hoje, nesse sentido. Acompanho o conselheiro Durval. Por 2 votos a 1, prevalece. Agora sim, senhor presidente, está concluída a minha pauta. Eu quero fazer uma retificação
que no início da sessão submeti à apreciação do colegiado a ata de número 38. E, na verdade, devia fazê-lo a ata de número 39, de 3/11. Então, submeto agora a apreciação do colegiado a ata número 39, de 3/11, próximo passado. Está em discussão, votação, está aprovada. A palavra está livre. Não havendo quem queira, convocam a próxima sessão para dia 17 de novembro, próxima terça-feira, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a presente sessão.